Vamos recomeçando então a aula. Terminamos ali, já iniciando sobre, agora sim, estritamente sobre os procedimentos muito práticos sobre a homologação. Até então a gente falou sobre temas um pouco mais teóricos, sobre valores, agora a gente vai falar sobre temas muito práticos, sobre como é que deve funcionar a homologação de acordo extrajudicial. Gente, primeiro dos requisitos, petição conjunta. Lembra que já falamos que o procedimento é de jurisdição voluntária. Não há divergência entre as partes, não tem por que as duas apresentarem a mesma petições diferentes com o mesmo conteúdo. Na jurisdição voluntária, a petição é conjunta. Então, há necessidade de que empregado, olha o cacuete, já ia dizer autor e réu, que empregado e empregador assinem a petição juntas à mesma petição. Essa petição tem os mesmos requisitos das petições iniciais de modo geral, previsto no Código de Processo Civil. Tem que ter a qualificação das partes, a indicação, a qualificação com o número de documentação, o endereço, o estado civil, não é das partes, de novo o cacuete. Identificação dos requerentes, não é partes, é requerentes. A identificação dos requerentes, termos do acordo, datas e assinatura. Tá? E, mais importante, o pedido de homologação. Então, há desses mais importantes, todos os requisitos, mais importante é a delimitação dos termos do acordo. Todos os termos do acordo têm que vir delimitados, dizer quais são as verbas que estão sendo pagas, relativas a quais períodos e quais são os valores que são pagos. Vão ser indicados não somente as obrigações de pagar, mas eventualmente obrigações de fazer também, como registro de carteira de trabalho, entrega de carta de recomendação, devolução de uniformes, devolução de crachá, devolução de imóvel, às vezes tem, devolução de automóvel, de tablet. Então, todos esses itens precisam ficar registrados. Então, os requisitos normais da petição inicial devem ser indicados. Então, artigo 855b, o processo de homologação de acordo extrajudicial, olha lá, Diogo. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogados. Qual é o problema que tem aqui do artigo? Partes. Está dizendo partes, né? Mas a reforma trabalhista tem essa característica, né? Ela tem várias expressões inadequadas, lamentavelmente não foi feita com rigor técnico próprio. Competência, qual é o juízo competente para reconhecimento? Volta em mim. Qual é o juízo competente? O juízo competente para ajuizamento dessas ações. Posso fazer o ajuizamento do pedido de homologação no Tribunal Regional do Trabalho? Posso? Lá para o tribunal, para o desembargador fazer homologação? Não, porque, olha, veja, a competência é das varas. A competência é das varas do trabalho. Ah, mas daí vocês vão perguntar o seguinte, mas espera aí, artigo 932, inciso 1º do Código de Processo Civil, deu competência para os desembargadores homologarem acordo. Não existia antes do CPC novo. O desembargador pode homologar acordo. Não pode? Então ele não pode homologar o acordo extrajudicial? Não. Por quê? Porque o acordo que o desembargador homologa é o acordo resultado do recurso. E o recurso de um processo de jurisdição contenciosa. Esse é o acordo que o desembargador homologa. Mas o processo de jurisdição, procedimento de jurisdição voluntária, ele é de competência privativa das varas. Vejam ali, ó, volta ali para o quadro, olha ali, ó. Posso escolher qualquer vara para homologar o acordo? Empregado e empregador trabalharam em Porto Alegre. E eu sei que o juiz lá de São Leopoldo é muito bonzinho, muito queridinho, homologa tudo. Né? Rapidinho, só chegar lá. Quarta vara não. O da quarta vara não. O da quarta vara é criterioso. Tá? Mas, então não botar o Novo Hamburgo, botar uma vara que não existe. O juiz de Portão, que é perto de São Leopoldo. Tá? O juiz de Portão, que não existe. Ele homologa tudo. Trabalharam aqui em Porto Alegre. Posso direcionar o processo lá para Portão? A lei não trata sobre isso. Mas olha lá, volta lá. Olha lá. Temos o enunciado da Anamatra. O enunciado da jornada da Anamatra que trata sobre isso. Enunciado 125. A competência territorial para o procedimento de jurisdição voluntária é a mesma competência territorial, os mesmos critérios de competência territorial, artigo 651 da CLT, dos processos de jurisdição contenciosa. Então, o juízo que é competente para conhecer o juízo que é competente para conhecer da jurisdição contenciosa é o mesmo juízo que é competente para conhecer do acordo
do procedimento de homologação de acordo extrajudicial. Tinha que ter um nome mais curto, mas é esse o nome completo, tá bem? Feito. Vamos seguir aqui, gente. Tá, então, vamos só mudar ali, representação dos interessados por advogado, tá? Vamos voltar, vamos seguir. Segundo requisito, advogados distintos. A possibilidade, é uma petição só, tá? É uma petição só. Empregado e empregador vão fazer uma petição só para homologar o acordo. Podem utilizar do mesmo advogado para homologação? Não pode. Há necessidade de que se valham de advogados distintos. Artigo 855B, de forma expressa, trata sobre isso. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Então, não há possibilidade de ser um só advogado para as partes. Pergunto para vocês, o escritório de advocacia lá tem 2 sócios, o A e o B. Pode a empresa pegar o A de advogado e o empregador pegar o B de seu advogado? Não, né? Não pode, até porque os dois atuam de forma conjunta. Aqui o objetivo da lei é impedir que haja a utilização de um dos advogados atuando em benefício privado ou beneficiando uma das partes. Tá? Beneficiando uma das partes se for um advogado comum. Por que há esse cuidado? Quem é que vai escolher o advogado em 99% das situações, se fosse advogado comum? Seria o empregado ou o empregador? Seria quem vai pagar o advogado, né? E quem vai pagar o advogado é quem tem mais dinheiro, quem tem plata, que é o empregador. Então, há necessidade de que seja só um advogado. A professora Vólia Cassar, manualista de Direito do Trabalho, diz que acha um absurdo esse tipo de disposição, né? Que permite só ter 2 advogados, porque outros procedimentos de jurisdição voluntária em direito civil podem se utilizar de um advogado só. Separação judicial, dissolução de união estável, divórcio direto. As partes não podem utilizar só um advogado? Pode. Por que na Justiça do Trabalho, por que esse procedimento aqui, na Justiça do Trabalho, esse procedimento que não trata de direito de família, trata só de direitos patrimoniais, por que esse tem que ter 2 advogados? Não, mas o caráter alimentar pode ter também na separação, né? Pode definir alimentos para uma das partes, salário também. Desculpe, qual? A vulnerabilidade. Perfeito, o colega trouxe exatamente esse motivo, é a vulnerabilidade, porque as partes têm capacidades econômicas diferentes e se utilizassem somente de um advogado, o poder econômico de uma das partes tenderia a fazer com que houvesse benefício para essa parte que tem maior poder econômico. Então, a composição poderia ser desproporcional em benefício para aquela parte que tem maior poder econômico. Ok? Então, a fim de evitar a fraude fraudulenta, é importante que o advogado, não basta que sejam advogados distintos, é importante que seja um advogado de livre escolha do seu funcionário. E vou dar um exemplo que me aconteceu semana passada, tive 4 procedimentos de jurisdição voluntária. 4 processos, a mesma empresa, 2 advogados, um advogado para 2 empregados, outro advogado para os outros 2 empregados. Primeira pergunta que eu fiz, o juiz pode inquirir o empregado, perguntei, quando é que o senhor conheceu o seu advogado? Resposta dele, imaginem quando? Na hora, no dia. Interessante, veio o segundo empregado, perguntei, quando é que o senhor conheceu o seu advogado? Agora. O senhor sabe o nome dele? Não sei o nome dele. Ele me apresenta, doutor fulano, isso aqui é o seu fulano, isso aqui é o seu fulano. Veio a terceira testemunha, na hora. Quarto trabalhador, terceiro trabalhador, na hora. Quarto trabalhador, na hora. Advogados são distintos? São. Formalmente são. Mas o advogado é de confiança, de livre escolha do empregado? Não. Perguntei para o empregado, o senhor conhece ele? Não, mas quanto é que o senhor vai pagar de honorários para ele? Assim, como assim? Eu tenho que pagar honorários para ele? Assim, mas espera o quê? Que ele trabalhe de graça? Não, vai ter que pagar honorários para ele. E aí o acordo já começou a ser um pouquinho menos quente. Começou a esfriar. O colega foi mais elegante que eu. Utilizou interessante. Começou a ficar um pouco menos... começou a esfriar. É importante que tenha 2 advogados, sempre para evitar o crime do artigo 355 do Código Penal, que é o crime de
tergiversação ou patrocínio infiel. O que o juiz faz aí? Quando ele não constitui o advogado como indicado, que é o patrão? Bom, o juiz pode deixar de homologar, pode extinguir o processo, pode aplicar multa de litigância de má-fé, ou pode fazer como eu fiz, que mandei fazer a intimação do Ministério Público para que acompanhasse o processo, inclusive para verificar possível crime de tergiversação por parte do advogado. Então, perigoso. Gente, possibilidade de assistência do advogado do sindicato. Vejam que o dispositivo trata sobre isso. Faculta seu trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Dispositivo totalmente despiciendo, desnecessário, né? Óbvio que ele pode ser utilizado o advogado do sindicato, como ele pode ser utilizado o advogado que é primo dele, do cunhado, pode ser utilizado o advogado que é da assistência judiciária gratuita, da associação, da igreja, pode utilizar de qualquer advogado, evidentemente também do sindicato. O dispositivo é problemático porque ele fala o óbvio, só que falando o óbvio, ele pode estabelecer uma restrição não prevista. A empresa pode ser utilizar do advogado do sindicato? Do seu sindicato, da sua associação? Me parece que sim, não há problema. Mas não é isso que diz a lei. A lei diz que só o empregado pode ser utilizado do advogado do sindicato. Esse é o problema, se utilizar disposições, registros na lei de situações que são óbvias, que são evidentes. Você cria artificialmente uma restrição que não devia estar, não é o objetivo. Bom, se o empregador indica o advogado para o empregado, há fundados indícios de fraude. Não estou dizendo que sempre vai haver fraude nessas situações, mas se o próprio empregador diz, olha, vai lá no advogado fulano de tal, que constitui ele e a gente faz o acordo. Ou vai na audiência, na hora vai ter um advogado para te assistir. Não estou dizendo que em todas as situações há fraudes, mas há fundados indícios de que o objetivo é fraudatório nesse tipo de procedimento. Não é isso que foi pensado pela lei. Senhorita. Me parece que antes havia aquela negociação para encerrar o contrato de trabalho por acordo. Eu te devolvo a multa e tal. E aí estão tentando hoje usar esse meio para... A colega pergunta se utilizavam esse procedimento parecido para que fizessem acordo na extinção da relação de emprego e assim o funcionário ficasse com a multa do fundo de garantia. É uma situação que era... não vou dizer corriqueira, mas que acontecia, era uma situação de fraudatória, e que pode se institucionalizar a partir desse tipo de procedimento. Pode ser utilizada para institucionalização, legalização da fraude. Tá? Gente, pode utilizar seu advogado do escritório, o advogado empregado do escritório, é despedido. Podem fazer acordo. O escritório faz acordo com esse advogado. Pode esse advogado se autorrepresentar? Não pode. Não pode, porque há necessidade de que seja assistido representado por advogado. Tem que ser representado por advogado. Segunda situação, mas isso tudo bem, isso não tenho tanta certeza sobre isso porque a lei não trata. Mas segunda situação, pode haver a utilização do ius postulandi? Pode? Na Justiça do Trabalho não é permitido o ius postulandi? É permitido, mas não aqui. Porque aqui diz que as partes precisam ser representadas por advogados, precisam estar acompanhadas por advogados. Então não há ius postulandi nesse tipo de procedimento. Tá? Está proibido o ius postulandi. Honorários advocatícios, há pagamento de honorários sucumbenciais nesse processo? Sucumbencial? Não tem sucumbencial porque não tem lide. Mas honorários contratuais, tem pagamento? Tem que ter, né? Vai trabalhar de graça? Não. Tem que ter pagamento de honorários contratuais. Quem é que vai pagar os honorários do advogado do empregado que foi lá fazer o acordo na Justiça do Trabalho? Em tese, ele. Nada impede de que nos termos do acordo, empregado e empregador, os dois requerentes, estabeleçam que vai ser a responsabilidade do empregador fazer o pagamento dos honorários contratuais do seu advogado. Não há impedimento formal em relação a isso. Mas também é outro indício que se trata de situação fraudulenta. Ok? Seguimos? Então seguimos. Terceiro, prazo. Temos um prazo de... Bota lá. Prazo de 15 dias. 15 dias para análise. Artigo 855-D. No prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência, se entender necessária, e proferirá a sentença. Volta aqui.
significa o quê? Que em 15 dias tem que sair a homologação? É isso? Entrou com a ação, protocolou a petição. Em 15 dias tem que sair a homologação? Não. Por que não precisa ser em 15 dias exatamente? Porque em 15 dias, o juiz tem 15 dias para homologar, se não houver audiência, se não houver oitiva das partes, se não houver requisição de documentos, se não pedir a intervenção do Ministério Público. Esse prazo de 15 dias é para que o juiz faça algo. Em 15 dias ele tem que em 15 dias tem que, se ele quiser que haja audiência, em 15 dias tem que ter audiência. 15 dias depois do ajuizamento tem que ter audiência. Ok? Se ele, em 15 dias, quando ocorrer a audiência, ele vai decidir se vai homologar ou vai fazer outro procedimento. Ou em 15 dias ele vai despachar. Há necessidade de que esse prazo de 15 dias não é o prazo de homologação, é o prazo de que o juiz se manifeste ou sobre homologação imediata, que eu acho que vai ser quase impossível isso acontecer, ou em 15 dias ele estabeleça a realização de algum procedimento, ou audiência, ou requisição de documentos, ou intervenção do Ministério Público. Mas esses 15 dias não é o prazo de homologação. Só vai ser prazo de homologação se ele homologar no despacho, diretamente, sem ouvir ninguém, sem tratar de nada. Mas acho pouquíssimo provável que algum juiz no Brasil vá fazer dessa forma. Até hoje não tive conhecimento. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que nenhum juiz fez isso. Eu imagino que nenhum vai fazer. Então é 15 dias para despachar. Há possibilidade de exigência de diligências. Quais são as diligências que o juiz pode fazer? As partes declaram que dão quitação de horas extras ou dão quitação de férias. Apresente os recibos de férias. Vamos ver se as férias foram devidamente pagas. As partes informam que o adicional da insalubridade, que era de grau máximo, foi integralmente pago em todos os meses. Vamos verificar? Apresente os recibos de salário e vamos ver se foram efetivamente pagos. Então o juiz pode determinar a apresentação de documentos. O juiz pode determinar também a expedição de ofícios, para requisição de ofícios e de informações para que sejam informados. As partes declaram que o fundo de garantia foi integralmente depositado. Oficia para a Caixa Econômica Federal, apresente o extrato, ou para as partes, para que apresentem o extrato. E aí pode verificar se houve pagamento. Ou o juiz pode determinar, como eu fiz, a intimação do Ministério Público do Trabalho para que acompanhe, verifique a regularidade, verifique se a lei está sendo devidamente cumprida. Custos leges, verificar se a lei está sendo cumprida de forma correta, de forma adequada. E o que acontece se esses 15 dias não são observados? Em 15 dias não teve despacho nenhum. Qual é a consequência? Nenhuma. Isso se chama prazo processual impróprio. Tá? O prazo processual impróprio é aquele que não tem nenhum tipo de prejuízo ou efeito deletério para qualquer um, não vou dizer partes, para os requerentes, os atuantes no processo ou para o juiz. Então, o prazo processual impróprio porque ele não tem nenhum tipo de penalização. Ok? Adelante. D. Possibilidade de oitiva das partes. O juiz é obrigado a ouvir as partes? Não é obrigado. A lei diz que o juiz tem a faculdade de oitiva das partes. Acredito eu que todos os juízes, né, vão fazer a oitiva das partes. O objetivo de ouvir as partes é dar maior segurança às próprias partes, para que elas entendam os termos da composição, e ao juiz também, para que o juiz verifique a sinceridade da intenção dos... De novo eu falei partes, né? E ali está escrito errado. Cara, é difícil matar isso, né, gente? Meu Senhor. Gente, outorga de segurança aos requerentes, aos postulantes, tá? Aos interessados, tá? Não partes, não partes. Tá? Dá maior segurança aos requerentes, empregado e empregador, e ao próprio julgador, para saber da sinceridade, do interesse, da vontade de entabular o acordo. Tema interessante, ó. Precisa o juiz dar o prazo de 5 dias do artigo 841 para responder? A parte precisa ter prazo de 5 dias para responder? Não, por quê? Porque não tem parte. Né? Esse é o primeiro motivo. E não tem resposta, não tem defesa, porque a petição é a mesma. Então não precisa ser no prazo de 5 dias. O juiz pode receber a petição na segunda-feira e marcar a audiência, ou homologar, né, de forma, acredito eu, indevida, mas pode homologar ou marcar audiência. Pode marcar audiência na quarta-feira, rapidamente, né? Não precisa esperar 5 dias para fazer esse procedimento. Se requerentes não vêm, se empregado e empregador, um deles não aparece na audiência, o juiz marcou audiência para vir, ok? Marcou audiência hoje, quarta-feira, não veio.
Há revelia e confissão? Não, porque não tem revelia e confissão, porque não tem partes, não tem lide. Não tem revelia, não tem confissão. O juiz pode homologar sem a presença de uma das partes, mandou que viesse. Um não veio. Pode homologar? Não há impedimento. Formalmente não há impedimento. Pode homologar mesmo sem a presença de uma das partes. Ok?